Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, eu vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre bandeiras, sobre a ocupação do território brasileiro do século XVI até o século XVIII. Página 170. Descreva os personagens que aparecem na imagem, e procure identificá-los. Essa imagem do início do capítulo, tá bem, gente? Nós já analisamos essa imagem, ela representa um conflito entre europeus e entre indígenas. A imagem representa um combate entre colonos e indígenas no meio da mata fechada. Os homens brancos aparecem utilizando armas de fogo. À direita da imagem, vemos o corpo de um indígena caído, provavelmente atingido pelos chumbos, Número 2. Qual parece ser a relação entre os personagens representados? O que está acontecendo na imagem? A relação é de confronto. Na pintura, os indígenas aparecem sendo derrotados. Página 177. Quando e por quem os textos foram escritos? Estes textos, pessoal, são dois textos falando sobre os bandeirantes. Dois textos escritos por autores diferentes e em épocas diferentes. É importante a gente perceber essa diferença temporal, até mesmo para a gente entender a diferença de ponto de vista de um autor para o outro em relação ao mesmo assunto tratado, tá? O texto 1, escrito por Rocha Pombo, é de 1918. O texto 2, de Luísa Volpato, é de 1985. É importante observar a diferença temporal entre os dois textos para que percebam as transformações na visão de mundo exposta por cada autor. Cada autor vai escreveu o seu texto em um tempo, em uma época, Número 2. Segundo o autor do texto 1, que grupos formavam as bandeiras? Quais qualidades são atribuídas aos bandeirantes nesse texto? As bandeiras eram formadas, em sua maioria, por mamelucos indígenas. Os bandeirantes aparecem como homens de grande coragem, que eram capazes de inúmeras façanhas. Número 3. Na sua opinião, a expressão casta nova, formada de sangues tão diferentes, faz referência a qual grupo? Para o autor, as qualidades dos bandeirantes estavam relacionadas às suas origens. Justifique sua afirmação. Na opinião de vocês, tá bem? Aqui é uma sugestão de ideia de acordo com a interpretação de vocês em relação ao texto lido. O autor se refere aos integrantes das bandeiras, sobretudo aos mamelucos, que eram descendentes de brancos e indígenas, que formavam essa nova casta. Segundo o autor, a bravura dos bandeirantes era atributo dessa mistura. Número 4. De acordo com o texto 2, qual foi a mudança introduzida pelos historiadores do bandeirismo em relação à figura do mameluco, isto é, do mestiço? O mestiço era visto como um ser inferior, ligado à escória da sociedade. Posteriormente, passou a ser importante e positivo para descrever a grandeza dos bandeirantes, raiz do seu heroísmo. Ou seja, houve uma inversão de papéis aí, Em um momento ele era a classe baixa, Estava lá na base social. Em um outro momento, ele já tinha importância destacada. Número 5. A qual impasse a autora do texto 2 se refere? Os pensadores nacionais associavam o subdesenvolvimento brasileiro ao tipo de colonizador e à mestiçagem, já que julgavam negativamente esses aspectos. Dessa forma, não havia como pensar na possibilidade de avançar, desenvolver o país. Ao ver de forma positiva a miscigenação, rompe-se com esse impasse, Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Número 1. De que maneira ocorreu a ocupação da região Nordeste? Ela vai acontecer através do plantio da cana-de-açúcar, que vai se estabelecer ali na região litorânea, e pela pecuária, com a criação de gado de forma extensiva, ocupando extensas áreas. A região Nordeste vai
aos poucos vai sendo povoada. E também as expedições militares para a proteção do território, proteger contra invasões estrangeiras dos holandeses, dos franceses e dos ingleses. Número 2. O que eram as drogas do sertão? Eram consideradas como especiarias raras naquela época, né? Canela, cacau, castanha, baunilha, cravo, pimenta, e foram extremamente importantes para o povoamento da região da Amazônia. Além das especiarias, também outro fator fundamental, né, para a ocupação da região da Amazônia foram as missões jesuíticas e também as expedições militares de proteção. O que foi a Guerra dos Emboabas? Explica o desfecho deste conflito. Vamos lá, né? A Guerra dos Emboabas foi um conflito, gente, entre bandeirantes paulistas e os migrantes faroestes, né? São aquelas pessoas que saíram de diversas regiões do Brasil em direção à região das Minas. Foram chamados de Emboabas. Como foram os bandeirantes paulistas que chegaram a essas regiões da Minas e, segundo eles, foram eles que descobriram, segundo eles também tinham o direito de explorar essa região. Só que este conflito vai acabar levando à expulsão dos bandeirantes paulistas, né? Eles vão se direcionar para a região de Goiás, região do Mato Grosso, onde também vão encontrar ouro, e a coroa portuguesa vai intervir de forma interesseira, né? Vai intervir separando a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais para exercer um controle maior, gente, sobre essa região das Minas. E, inclusive, a coroa vai estabelecer a cobrança de um imposto, que é o quinto, né? Todo o ouro extraído dessa região, aquela pessoa que extrair tem que pagar um quinto deste ouro para a coroa portuguesa. Número 4. Em que contexto as bandeiras de busca de ouro e diamantes se tornaram mais intensas? Durante o século XVII, gente, a economia açucareira na América Portuguesa ela entrou em declínio, porque neste momento os holandeses haviam sido expulsos da região Nordeste. Com a expulsão, eles foram parar lá na América Central, nas Antilhas, e eles levaram mudas de cana-de-açúcar. Então, eles desenvolveram essa cultura na América Central, então o açúcar ele ficou muito desvalorizado aqui na América Portuguesa. Com a economia em crise, com a crise financeira, o governo então vai decidir financiar essas expedições à procura de metais preciosos e de diamantes. Número 5. Faça uma linha histórica indicando o processo de ocupação da América Portuguesa nos séculos XVI, XVII e XVIII. É uma linha histórica simples, tá, gente? Basicamente, como se deu essa ocupação. Por exemplo, no século XVI, houve a ocupação do litoral do Nordeste e parte da região amazônica, onde foram instalados os fortes, né? No século XVI, essa ocupação basicamente ali no litoral, com o desenvolvimento, com a extração do pau-brasil e o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Século XVII e XVIII, houve a ocupação mais efetiva e mais intensa da região Nordeste. Final do século XVII, início do século XVIII, houve uma ocupação mais intensa também ali da região central, da região das Minas do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, né? Pedaço de Mato Grosso, pedaço de Goiás. E toda essa ocupação, século XVII e XVIII, motivadas pela busca de diamantes e de pedras preciosas. Foi no século XVI e XVII também que a região sul do Brasil começou a ser ocupada também, através da criação de gado, através da pecuária. Lembrando que não podemos esquecer que essa região sul do Brasil também já tinham algumas missões jesuíticas instaladas, tá? Número 6. Fazer uma pesquisa sobre o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Construído na região do atual estado de Alagoas, chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Foi destruído em 1694 e seu líder, Zumbi,
foi morto um ano mais tarde em uma emboscada. No Quilombo dos Palmares, gente, era uma comunidade, né, protegida com uma fortificação. Nessa comunidade, neste quilombo, a população era livre, trabalhava, né, no desenvolvimento da agricultura, de pequenos animais, como galinhas, e realizavam ali na região um comércio, né, uma troca com outras localidades. O quilombo ele foi completamente destruído e o Zumbi ele caiu em uma emboscada. Então, no dia 20 de novembro de 1695, ele foi morto. Por isso que hoje comemora-se o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro, tá? Número 7. Em que contexto as bandeiras de caça aos indígenas se tornaram mais intensas? Durante a União Ibérica, nós temos que lembrar que de 1580 a 1620, né, os holandeses ocuparam, houve a junção da coroa portuguesa com a coroa espanhola, e os holandeses eles se tornaram opositores a essa união porque eles eram inimigos da Espanha. Não podemos esquecer que a Holanda foi uma colônia da Espanha. Então, os holandeses eles vão ocupar a região de Pernambuco, aqui no atual território do Brasil, e também da Angola, na África. E isso vai dificultar a obtenção de mão de obra escravizada para abastecer os engenhos ali do litoral, principalmente da Bahia. Então, os indígenas eles passaram a ser usados nos trabalhos das propriedades açucareiras. Então, as bandeiras elas vão sair à procura de indígenas para escravizar esses indígenas, aprisioná-los, né, e vendê-los como escravos. Bom, nós vamos continuar agora, gente, com o conteúdo a partir do livro, tá? Vamos entender o que foram as missões guaraníticas. A região sul do Brasil, não só a região sul, mas Argentina, Paraguai, Uruguai, também tiveram a instalação de missões jesuíticas, das missões ou reduções. Vamos lembrar que essas missões tinham como objetivo fazer a evangelização dos indígenas, a catequização desses indígenas, né, e inserir nesses povos indígenas a cultura europeia. Na região sul, essas missões jesuíticas, guaraníticas, né, produziam e vendiam erva mate, tabaco, madeira e até mesmo armas, como canhões. E muitas vezes essas missões guaraníticas acabavam formando exércitos para atender aos interesses da coroa. Nessas missões guaraníticas é importante porque muitas dessas missões, gente, permaneceram com aspectos da cultura indígena. Como um desses aspectos foi a língua, né, o Guarani, e alguns costumes também que não ameaçavam, né, a fé cristã. Claro que muitas coisas foram substituídas. Por exemplo, a autoridade do cacique e do pajé eram eliminadas. Os jesuítas impunham uma disciplina rigorosa aos indígenas e até mesmo castigos corporais também. Nas terras do atual Rio Grande do Sul, nas margens esquerda do rio Uruguai, existia um grupo de instalações jesuíticas denominado Sete Povos das Missões. Essa construção, pessoal, era dos espanhóis. Nós vamos ver daqui a pouco que as missões, essas Sete Povos das Missões e a missão de Sacramento gerou vários conflitos entre portugueses e espanhóis. Porque o Tratado de Tordesilhas ele passou a ser desrespeitado, né? Os portugueses começaram a ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, assim, para regularizar estes territórios, vai ser preciso um novo acordo entre Portugal e Espanha. Então, essa ocupação do sul do Brasil pelos portugueses foi bastante conturbada. Além dos espanhóis, os portugueses também tiveram que enfrentar a resistência indígena.
Em 1680, a coroa portuguesa fundou a colônia de Sacramento, na atual cidade do Uruguai, nas margens do Rio da Prata, lado oposto à cidade colonial espanhola de Buenos Aires. Na região dos Pampas, gente, ali no sul do Brasil, são regiões, são planícies com grande cobertura vegetal e propícia ao desenvolvimento da criação de gado. Então, nessas regiões foram estabelecidas as estâncias. Estâncias são grandes fazendas, né, dedicadas à criação de bois, de burros e de cavalos. Essas estâncias inicialmente foram fundadas por tropeiros, né? Vamos lembrar que tropeiros eram aquelas pessoas que faziam o transporte de mercadorias, carnes, alimentos, da região sul para a região das Minas, da região nordeste para a região das Minas também. Com a pecuária gaúcha, desenvolveu-se também a produção do charque, né, que é a carne seca, salgada, porque era mais fácil de ser transportada e demorava mais para perder. E a criação de gado nessa região, gente, tornou-se, né, a principal atividade econômica da região sul. Ao final do século XVIII, boa parte da região sul já estava integrada ao território colonial português. Nessa imagem aqui, a gente pode observar o laçador, estátua de bronze de Antônio Caringe, representação do peão de estância, o trabalhador rural da região dos Pampas. Como nós vimos, né, novos acordos serão assinados entre Portugal e Espanha para delimitar os territórios. Analisem este mapa aqui comigo, observem o Tratado de Tordesilhas, né, que foi ultrapassado pelos portugueses. Observem aqui a localização da missão Sete Povos das Missões e observem aqui a colônia do Sacramento. Observem onde que esses dois locais estão instalados, né, sendo Sete Povos das Missões de administração espanhola e colônia do Sacramento de administração portuguesa. Então, para resolver esses conflitos, inicialmente foi assinado o Tratado de Madrid em 1750. Este Tratado de Madrid, gente, ele prevê o princípio de ut possidetis. Vocês, inclusive, já estudaram isso, né? Esse princípio estabelece que a propriedade é de quem está na terra, de quem a possui. Sendo assim, foi estabelecido: as terras ocupadas por portugueses pertencem a Portugal, as terras ocupadas por espanhóis pertencem à Espanha. Só que esse tratado ele excluiu tanto sete povos das missões. Então, qual foi o acordo entre Portugal e Espanha? A Espanha vai ceder a Portugal 7 povos das missões e Portugal vai ceder à Espanha a colônia do Sacramento. Porém, gente, este acordo não deixou nem indígenas e nem os jesuítas satisfeitos. Por quê? Ao estabelecer este acordo, os indígenas e jesuítas teriam que sair de 7 povos das missões, teriam que deixar o local. Então vai surgir aí a Guerra Guaranítica. Por que esses indígenas não queriam deixar o local? Porque os espanhóis, a colônia espanhola aprovava o uso da mão de obra indígena. Um outro fator dos jesuítas. Eles tinham grandes propriedades, então eles não queriam perder suas posses também. Neste conflito da Guerra Guaranítica, que foi de 1754 a 1756, quase todos os 30 mil indígenas da região de Sete Povos morreram. As tropas luso-espanholas, né, como forma de conter este levante, assassinou quase 30 mil indígenas. Assim, Portugal, diante de todo este conflito, decidiu então não entregar a colônia do Sacramento à Espanha. Neste período, pessoal, estava havendo uma guerra entre França e a Inglaterra. A França apoiou a Espanha e a Espanha invadiu vários territórios pertencentes à colônia de Portugal.
Então, em 1777, Espanha e Portugal chegaram a um novo acordo, né, assinando o Tratado de Santo Ildefonso. Neste tratado, a colônia do Sacramento e a região de Sete Povos das Missões ficariam com a Espanha, e a região do Rio Grande do Sul e a ilha de Santa Catarina com Portugal. Porém, essas disputas elas foram resolvidas somente em 1801, com o Tratado de Badajoz. Esse Tratado de Badajoz, gente, ele retoma tudo que foi assinado aqui no Tratado de Madrid. Ou seja, a colônia de Sacramento vai permanecer com a Espanha e os Sete Povos das Missões vai permanecer para Portugal. Conforme mostra, né, este mapa aqui, observem aqui agora os limites do território, na época, né, colônia brasileira, do território brasileiro. Observem aqui que a colônia do Sacramento pertence às possessões espanholas e Sete Povos das Missões pertencente a Portugal. Eu fico por aqui, então, sétimo ano. Para a aula não ficar muito extensa, tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de História, páginas 181 e 183, e tem essas atividades complementares também. Façam essas atividades com bastante atenção, tá? Registrem no caderno para facilitar o estudo. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.